Boa tarde, pessoal. Vamos dando continuidade ao nosso curso. Então, o que eu já falei para vocês? Falei para vocês dos operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. Tem outros operadores, tem operadores lógicos, tem operadores relacionais, tem muitos operadores na linguagem C e aos poucos a gente vai se acostumando com eles. E a gente aprendeu a usar o printf. Por enquanto a gente aprendeu o printf, logo a gente vai aprender a usar o scanf também, tá? Deixa só um segundinho aqui. Tá. Então, a gente vai ver agora o conceito de constantes. Constantes na linguagem C. Então, vamos lá. O que são constantes na linguagem C? Constantes em C. O que a gente tem de constantes? O primeiro tipo de constante é a constante caractere. Por exemplo, a letra C é uma constante, tá? Isso aqui é um caractere. Nós temos vários tipos de vários caracteres possíveis, tá? Eles são associados a um número. Então, são os números vêm da tabela ASCII e eles representam caracteres. Se eu perguntar para você, o 8 são letras, tá? 8 é um caractere? 8 é um caractere. 7, 8, 9, 10. 10 é um caractere? 8 é um caractere. Vou colocar aqui, caractere 8. 10 é um caractere? 10 não é um caractere. Tá? 10 é outra coisa. 10 é um conjunto do caractere 1 colocado ao lado do caractere 0. 10 é formado por duas letras. Aqui a gente está pensando em texto. No contexto do texto, o 10 é composto por duas letras, no formato texto. Existe uma relação entre caractere e um número associado ao caractere. Isso aí se chama tabela ASCII. Tá? Eu baixei aqui uma tabela ASCII da internet. Se você digitar a tabela ASCII na internet, vai aparecer um monte de tabela ASCII. Mas eu peguei uma tabela ASCII aqui, deixa eu localizar. Então, só retornando aqui, eu peguei uma tabela ASCII da internet, até com problema de acentuação, tá? A tabela ASCII é uma tabela básica. Aí tem tabelas mais elaboradas, o TF8, o Isolatim, são tabelas que tentam abranger mais idiomas, mais caracteres, acentuação e coisas mais, outras línguas, né? Mas a base é a tabela ASCII. Então existe essa tabela e o espaço representa um caractere que nessa tabela é o caractere 32. A exclamação, o caractere é o 33, é um número que representa o caractere. Aspas duplas, e aí vai embora. O zero, olha que engraçado, o zero não é o zero, é o caractere 48 da tabela ASCII. Então se você pegar o caractere 48, você tem o zero. Tá? Então é um caractere. E o 10, o 1 é o 49. E o 10 é o caractere 49 seguido do caractere 48. Então, eles estão na sequenciazinha aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você mandar ordenar em ordem alfabética, vão aparecer primeiro os números, depois vai aparecer as letras, aqui tem mais alguns códigos, ponto e vírgula, maior, menor, interrogação. Aí vem as letras maiúsculas, tá? As letras maiúsculas. O A representa 65, o B representa 66 e assim sucessivamente. Mais alguns caracteres especiais e depois as letras minúsculas. Ou seja, em ordem alfabética, se você uma ordem alfabética simples, as letras minúsculas pela tabela ASCII vem depois e tem mais coisas aqui. Tá? Essa tabela aqui tá só o mais importante, tá só o filé da tabela ASCII. Eles pularam do 0 até o 32, tem alguns comandinhos, algumas coisas especiais, mas é essa tabela que rege aí a codificação entre número e letra, tabela ASCII, tá? Então, o 10 é um conjunto de dois caracteres. O que a gente tem além do caractere? A gente tem como constantes, então tem o constante caractere. Tem a constante número. Por exemplo, 88 é um número. É uma constante numérica. Tá? Então existem os números.
Depois a gente vai debater mais a fundo quais são os limites de representação desses números, tal, mas números são constantes na linguagem C que a gente pode usar, tá? Tem números e tem texto. Texto tem aspas duplas e aí eu posso escrever olá, mundo, mundo, vasto mundo. Isso aqui é texto. O texto, no contexto de programação, a gente chama de string. Tá? Esse é o termo técnico para string. Então, são os três principais tipos de constantes. Tem mais alguma? Eu acho que tem número inteiro, é um tipo, né? Aí tem o ponto flutuante, é outro tipo, número de ponto flutuante. Então tem mais algumas coisinhas aí, tá? Número inteiro, é uma constante, número de ponto flutuante. Mas o grosso das constantes são essas. Constantes do tipo caractere, constantes do tipo inteiro e constante do tipo float. E eu vou fazer agora, que eu já falei das constantes, eu vou fazer um belo printf usando essas constantes. Vou colocar aqui printf, vou colocar aqui turma, porcentagem C. Porcentagem C é para caractere. Então, turma, e aí eu vou colocar aqui um caractere, turma A, tá? E vou mandar imprimir. Opa, tá aberto o comentário, esqueci de fechar comentário. Pronto, fechei comentário. Vou mandar rodar, turma A. Play. Vamos lá, turma A. Então, se for caractere é porcentagem C. Se for número inteiro, a gente já viu, né? Vou colocar printf nota. Vou colocar aqui a nota. Nota porcentagem F. Colocar com duas casas de precisão. Uma casa de precisão, porcentagem 1. A nota é 10 dividido por 3, só para dar uma dízima periódica e quebrar na segunda casa. 10 dividido por 3, 20 dividido por 3, a nota vai dar 6.666. Homenagem aí, o 666, 6666. Vamos ver o que vai acontecer. Duas casas de precisão. Mandei rodar. Constante. Ah, mas você está misturando constantes. Estou com 6.67. Ele arredonda para cima na hora de imprimir. Mas é uma constante. Vou colocar aqui 6.66666. Tá? É uma constante numérica. 6.6666. Na hora de imprimir, aparece 6.67. Texto. Texto. Como é que eu coloco o texto aqui? Vou colocar 5.5. Vamos colocar um texto aqui. Printf. Opa, duas casas de precisão. 5. Vou colocar um texto aqui. Vou colocar aqui nome. Porcentagem. Qual que é a porcentagem para texto? Eu não falei ainda, vocês não sabem. Para texto é porcentagem S. Aí eu coloco aqui nome. Coloco aqui Luiz Meira. Tem que colocar o barra N, senão fica tudo grudado. Barra N. Barra N. Então temos aqui os principais tipos de constante, né? E como que é feito a impressão. Então vou dar um play e ele vai rodar. Então o caractere é porcentagem C, float porcentagem F, texto porcentagem S, número inteiro, coloca aqui porcentagem D e coloca vírgula 10. Legal. Número inteiro, porcentagem D. Apareceu aqui. Legal. Então essas são as principais constantes da linguagem C. Constante é uma coisa fixa. É o caractere A, o caractere B, o número. Um texto fixo é uma constante, tá? Essas aí são constantes da linguagem C. Então, lembrando também que nós temos uma tabela chamada tabela ASCII que
faz a conexão entre números e caracteres, tá? Uma coisa é o número, outra coisa é o caractere. No contexto de texto, eu tenho caracteres. E o zero não é o zero, é o caractere 48, tá? E assim sucessivamente para todos esses caracteres aqui. Precisa decorar a tabela ASCII? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ficar decorando tabela ASCII. Eu lembro vagamente que o espaço é o 32. Eu sei que é uma sequência, depois do 0 até o 9 está na sequência, mas não precisa decorar. Não é esperado que vocês percam tempo decorando tabela ASCII. Tem que saber usar, tá? Você pode acessar a tabela ASCII e eu vou pedir exercícios em cima da tabela ASCII. Legal? Então demos uma olhadinha em constantes. Então eu vou encerrar e eu volto falando de variáveis.